Eu acho que é um lado meio doido que todo mundo tem, talvez eu tenha o dobro, né? Quando você é jovem, a velocidade te seduz. Quanto mais você tem, mais você quer. Vamos ser sinceros, não é lógico, né? É irracional. Sou obrigado a dizer que é um orgulho para mim, para o meu pai, provavelmente para a família inteira, a história do carro. A lenda está viva, está feita a lenda. Jovem impetuoso. Eu dizia que a vida começava a 240 km por hora. Tinha gente que mais madura dizia a morte começa a 240. Eu acredito que muitas pessoas me acham maluco até hoje, um pouco professor pardal, um pouco doido. Agora, sempre ao fazer um carro desse tipo, com uma porta dessas, com um motor de fórmula, inventar de fazer uma fábrica, sempre fui olhado nessa fase aqui como excêntrico. E aos 16 anos eu tive a ideia de fazer um carro, empurrado pelo meu pai, que me deu a ideia e que virou no fim um desafio, quando ele deixou eu fazer sozinho tudo. Ele quis que isso fosse a grande faculdade minha da vida. Ele forçou para isso. E eu até agradeço hoje. E aí fui fazendo, tinha uma furadeira que era do meu pai, hobby, e eu tinha comprado uma tico-tico. Comprei um serrote e vamos lá, haja bolha na época, na mão aqui de garoto fazer. E eu gostava do trabalho de mão, mas de vez em quando eu precisava dar uma martelada, umas coisas assim. Acho que me aliviava o estresse que eu tinha durante o processo. Tem gente que não gosta, eu gosto. Acho muito mais legal do que o escritório. Eu de garoto tinha um kart, não tinha dinheiro para correr. Acabei vendendo esse kart e com dinheiro eu comprei umas madeiras, depois de ter feito o desenho em 73 para 74, e em 74 fiz o molde do primeiro carro. Um pouco desaforento, né? Para mim, a palavra não, quando alguém disse, não dá para fazer, está pedindo para eu fazer. É adolescente é do contra um pouco, né? Peguei um amigo meu, fomos parar no gasômetro comprar madeira compensada. E esse carro foi feito direto um molde, para simplificar para os custos. Esse carro surgiu pelo sonho de um garoto que ele fez tudo. E fez com muito menos dinheiro do que todos os outros fizeram. Ele foi o artesão, o projetista, o executor. Tem que entender que nos anos 70 e 80, os carros não atingiam 200 por hora. É difícil, né? Foram todos isso junto, também paixão maluca, ódio, em alguns momentos, alguns segundos até ódio, entendeu? Tem de tudo. Mas foi feito realmente amor pelo negócio, porque foram dos 16 anos até meus 29 anos, uma coisa intensa, praticamente 24 horas por dia, e escolhi e vi um desenho do carro do Bertone, que é o xodó dele, que é a Alfa Carabo, que também, em seguida, a Ital Design Giugiaro fez a Boomerang. Então esse carro nasceu de uma Carabo e se tornou bastante influenciado pela Boomerang, sem dúvida, nunca neguei isso. Mas o primeiro carro foi tão exótico para a época. Estamos falando numa época que o carro brasileiro era Brasília. Tudo isso naquela época com o motor Cosworth Bryan-Hart, porque era um motor de fórmula, não tinha como andar. Seria o carro que mais andava na rua em São Paulo, provavelmente. Mas também o que mais andava rebocado. Se eu tivesse que salvar de um incêndio, de uma inundação, eu tentaria salvar os 3 filhos, mas o primeiro filho que eu ia salvar é o vermelho. Aqui foi a minha adolescência, o meu início de juventude, o início de tudo.
Até então não tinha ideia de ter uma fábrica de carro. Até então era a ideia de construir somente o meu carro. Sem querer está virando um mito. Nunca foi a intenção de virar um mito, o Mário, projetista, construtor, nada. O mito era fazer um mito aqui, o carro. Tá? Os dois acabaram se confundindo, talvez pelo sobrenome, e localmente, um pouco internacionalmente, até a gente vê isso. Aqui eu tenho uma reciprocidade de coração. Quem sou eu? Quem somos nós aqui? É uma coisa pequenininha, entendeu? Em 84 já tínhamos 2 carros produzidos para o Salão de Automóvel. O primeiro foi um preto e um prata. Levamos para o Salão de Automóvel os carros para mostrar, estamos chegando. Salão de Automóvel de 86, tive um espaço para 3 carros. Eu tive a ideia de fazer o carro por de pé, como fosse uma plataforma de um lançamento de um foguete, e vendas abertas. O presidente da Volkswagen falou: o pessoal da Volkswagen de baixo corta o carro no meio, põe carro espelho, e esse filho da mãe do pequeno fabricante põe o carro de lançamento, vocês nunca tiveram ideia, nem você nem os outros. E meu pai tem uma doutrina militar, ele é oficial, nunca foi contra. Também não foi um grande incentivador, deixa o garoto aprender. Você quer aprender a nadar? Então entra no rio e vai nadar. Você está no oceano, você está a 30 quilômetros da praia, é um náufrago, você vai ter que nadar. Nadar e é capaz de que na hora de chegar na praia você vai morrer. Altos e baixos, que é muito alto e baixo. Então um dia você está lá em cima, outro dia está lá no chão. Esse garoto que trabalhava 16 horas por dia, sábado, domingo, feriado, era a minha vida, era isso, era uma obsessão. Esse tipo de aventura, se eu tivesse feito isso nos anos 80, na cidade de Modena, usando um motor germânico, alguma coisa assim, de maior capacidade e tudo, a história teria sido outra. Mas eu acreditei no Brasil, fiquei por aqui, batalhei e estou aqui. Espero que Deus me deixe muito tempo aqui para ser enterrado um dia aqui nessa terra também.